Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cristóvão Buarque. O nosso tema é uma análise desse momento político, do cenário político em que vivemos. O senador esteve no plenário agora, veio de lá para gravar conosco, acabou de fazer um pronunciamento comentando dois fatos, né, senador, que assinalam como está o brasileiro em relação à política. Como é que está a sociedade nesse momento desafiador da democracia brasileira, né, senador? Eu quis chamar a atenção que, às vezes, a realidade nos dá sinais que a gente não percebe. Só anos depois que a gente vai dizer, caramba, olha o aviso que deram. Dois fatos mostram um risco que a gente vive hoje em relação à democracia brasileira. Por um lado, o descontentamento geral com a política da juventude que nós vimos durante uma dessas noites no Rock in Rio, em que gritavam ferrenhamente fora Temer, que eu lia, sinceramente, como fora todos. Porque senão eles teriam gritado fora Temer, volta fulano, ou volta cicrano, ou viva Beltrano. Não, ninguém fez isso, era só fora, fora. E segundo, na mesma noite, creio, em uma reunião da maçonaria, um general dizer que a situação está tão ruim que esse troço que está aí, assim chamou, pode ser que precise uma intervenção militar. Eu quero dizer que são dois fatos muito graves, mas são dois alertas. Esse alerta exige, em primeiro lugar, que deixamos bem claro ao general de que o lugar das Forças Armadas é na defesa da nação brasileira. A ordem constituída nós cuidamos. E se nós, os eleitos, cuidamos mal, esperemos a próxima eleição. Ou usemos a Constituição. A Constituição permite tirar presidente. Já tiramos 2 vezes no período da Constituição. A Justiça pode tirar deputados, pode tirar senadores em uma combinação com o Congresso. Então, tem maneiras dentro da Constituição de corrigir esse troço, como ele diz. Tanto que temos hoje deputados ou ex-deputados presos, ex-senadores que foram caçados. Presos, Então, a Constituição permite que o troço, como ele chamou, e isso me indignou, se ajuste. Mas se não se ajusta, falta 1 ano e pouco para fazermos uma eleição dos próximos dirigentes nacionais. Pelas urnas, não pelas armas. E como ficam as urnas quando o senhor detecta, nesse grito fora Temer, uma rejeição tão grande aos políticos? Eu espero, qual a expectativa do senhor com relação a essas urnas, né? Eu espero que apareçam outros candidatos. Eu espero que aqueles jovens que estavam gritando fora Temer, muitos deles se candidatem. Lamentavelmente, no Brasil, tem que entrar num partido para ser candidato. Eu, por mim, a gente permitia a candidatura avulsa. Sei, independente. Tem um projeto nesse sentido. Mas e aí, como é que fica a relação porque a relação do Congresso com esses parlamentares que virão de candidatura avulsa? Não virão. Não vai ser permitido. Que se viessem, né? É como nós temos um senador aqui atuante, chamado Regufe, que hoje não tem partido. Ele é independente. Então, foi eleito, obviamente, por um partido, porque aqui se exige. Em muitos países, você pode ser candidato sem partido, mas hoje não pode. Eu sugiro que aqueles jovens entrem em partidos, tentem mudar o partido, sejam candidatos e candidatas, e venham para cá, porque realmente a gente precisa mudar o quadro. A democracia não é boa se a gente não muda. Senador, até que ponto a reforma política poderia trazer essa mudança? Ela seria fundamental, mas do jeito que ela está aí, ela não vai trazer isso. Ela teria que trazer uma porção de outras coisas, como, por exemplo, baratear o custo de campanha. Porque eu estou dizendo a um desses jovens, entre no partido e se candidatem, mas vai precisar de dinheiro para disputar a eleição. Mas a gente poderia baratear. Primeiro, fazendo com que metade dos deputados sejam eleitos por distritos. Aí fica barato, porque você pega um estado e divide em 10 pedaços. E então, a possibilidade disso acontecer agora, desculpe interromper, agora o senhor, é muito mais, remota, não né? vai dar mais. Aí você elege ali naquele distrito, dá para fazer de bicicleta, dá para fazer andando a campanha num estado que não seja muito grande. Segundo, acabando com o marketing eleitoral. Tem que ser o candidato olhando nos olhos do eleitor e não com aqueles marketing, com aquelas coisas todas. Terceiro, que não vamos fazer, e que é complicado, mas eu defendo,
é colocar também não apenas o voto, mas o mérito. Porque nós nos acostumamos que democracia é só voto. Mudamos um pouco recentemente com a ideia da ficha limpa. A ficha limpa é uma intervenção. Diz, olha, mesmo que você tenha voto, não vai ser candidato porque você é corrupto. Foi uma intervenção. Eu creio que, além disso, a gente deveria olhar o currículo. Um prefeito que aumentou o analfabetismo, a gente deixa ele ser candidato? Para mim, um prefeito que aumentou o analfabetismo é tão corrupto quanto um que rouba dinheiro. Aliás, e um prefeito que faz obras desnecessárias ou muito caras, mesmo que não roube? Aqui em Brasília, o governador chegou a ser preso, o ex-governador, porque houve propina na construção do estádio Mané Garrincha. Sinceramente, mesmo que ele não roubasse recebendo propina, aquele estádio já não deveria permitir ele ser candidato. Porque gastou 2 bi em vez de fazer saneamento a 100 quilômetros dali, menos, 60 quilômetros, uma cidade que não tem esgoto. Sim. Então, a gente tem que modernizar a democracia, trazendo também o conceito de mérito, olhando não apenas a ficha, mas o currículo. Agora, não confunda currículo com diploma. Sim. Não confunda com instrução. Confunda com realização, boa ou ruim. Com administração, gestão, com a né? gestão. Um governador que destruiu as finanças do seu estado não devia poder ser candidato. Mas isso também leva um controle social, leva uma outra postura do cidadão, né? Leva uma outra postura, mas uma postura de instâncias. Como tem a ficha suja, tem o currículo limpo. Sim. Para você poder ser candidato. Senador, até que ponto o senhor acha a projeção de futuro nunca pode ser linear? Só um né? detalhe, com isso aí, a gente facilita a renovação, porque quem nunca foi político já tem o currículo limpo. É. Então pode ser candidato sem nenhum problema. Quem nunca teve cargo, já sai ganhando, porque não corre o risco de ser impedido Já é um caminho de por renovação. má conduta. Olha aqui uma coisa, má conduta na política não pode ser só roubar. Má conduta pode ser não governar bem. Má gestão. Então, a reforma política não vai ser feita como deveria. É uma pena. Senador, volta a minha pergunta. Até que ponto, bom, projeção de futuro não dá para ser linear, porque tem ali sempre uma questão de futuro, mesmo que a gente não tem como prever, né? E daí pode mudar toda uma projeção. Até que ponto as redes sociais podem surpreender no surgimento de novas lideranças políticas? Até que ponto a internet pode nos surpreender como um agente no cenário político? Eu acho que vai surpreender. A rede social vai surpreender. Pessoas absolutamente desconhecidas vão ser eleitas graças à rede social. Por isso que o meu projeto, diferente do Caiado, meu projeto era acabar com publicidade na televisão e rádio. O Caiado trouxe um que acaba com horário eleitoral, mas cada candidato pega o seu dinheiro e pode fazer propaganda. Ou pior, o dinheiro que hoje o governo gasta com horário eleitoral, que é gratuito para os políticos, mas não é para o povo, que o povo paga, ele propõe que seja um fundo. Eu proponho que não tenha fundo nenhum e que quem deve financiar a campanha são os simpatizantes do candidato, os simpatizantes do partido. Então, eu tenho a impressão que nós precisávamos fazer mudanças mais radicais nisso. Só que, voltando à sua pergunta das redes sociais, eu tenho um lado negativo também. É? Ela vai trazer pessoas desconhecidas, mas vai ganhar quem conseguir enfrentar melhor os boatos que vão ser feitos contra o candidato. Foge de novo do debate de plataformas, né? Um grande problema para que cada candidato vai enfrentar é desmentir os boatos que vão inventar contra eles. Vai ser muito forte, muito forte. Então, a rede social tem um lado positivo, que democratiza, mas tem um lado negativo que manipula. Tem uma manipulação muito grande. Eu não descarto que comecem a fazer montagens fotográficas de candidatos, notícias equivocadas, o que hoje se chama por aí pós-verdade. Fake news, né? Aliás, os Estados Unidos deram um exemplo de um candidato que se fez presidente graças a manipular com notícias falsas, em relação à opositora dele. Fatos, inclusive, ali que estão nebulosos até agora, né? Que não estão muito bem esclarecidos, até acesso a dados que não deveriam ter vazado ou vazaram de alguma forma, né? A
a candidata Hillary Clinton publicou agora um livro se explicando por que perdeu, grande parte até tentando explicar as mentiras que foram inventadas contra ela, as manipulações que foram feitas. Para encerrar, já com o tempo vazado aqui, mas me ocorreu, e o senhor pensaria em uma legislação que prevenisse isso, uma legislação preventiva? Não vai ter como. Não vai ter condição disso? Não vai ter como. A internet, o que ela tem de bom é o que ela tem de ruim. Ela é solta, livre. Ninguém controla. A não ser quando descobrir que foi uma falsa notícia, a justiça pelas consequências, punir né? as Não controla consequências. o ato, mas isso só depois. Tá certo. Na eleição vai ser muito difícil controlar. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que é possível rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima!